Gente, vamos lá, olha, na reportagem especial de hoje é sexta-feira, tem reportagem especial, nossa produção buscou uma resposta para a seguinte pergunta, ó. O que leva uma pessoa a praticar um crime brutal? A nossa repórter, a Ana Flávia Bezerra, ouviu especialistas, sobre isso. As imagens são de Juvan Vasconcelos e a produção de Patrícia Castro. Põe na tela. Por que tu virou Por quê? Tem nenhum motivo assim, não. Não, eu quero saber por que tu virou Porque eu virei É. Não, eu tá... O que leva uma pessoa a praticar um crime? Vai, velho. Essa é uma pergunta que muitos buscam respostas. Um dos crimes mais recentes aconteceu no município de São Gonçalo do Amarante. Um triplo homicídio envolvendo o pai e 2 filhos que vieram de São Paulo para trabalhar na manutenção de caminhões no Porto do Pecém. Pai e 2 filhos paulistas vieram ao Ceará para realizar um serviço de manutenção em máquinas pesadas aqui na região do Pecém. E enquanto eles faziam esse trabalho, eles acamparam, digamos assim, eles procuraram um local para ficar no distrito de Matões, que é inclusive dominado por uma organização criminosa. No final de semana, eles saíram para se divertir, beber, desfrutar da folga. E foi nesse período que eles desapareceram. Na tarde da última quinta-feira, a Polícia Militar de Caucaia prendeu um suspeito. Jurandir Oliveira de Campos Filho, de 23 anos, líder do crime organizado na região e um dos homens mais procurados pela polícia. Jurandir seria mandante de vários assassinatos na região de Caucaia e São Gonçalo. O Didi, Jurandir, Campos Filho, apesar da jovem, 23 anos, mas era o líder de uma facção criminosa que atuava aqui nessa guerra de território na área da Caucaia. Ele atuava ali na região Sítios Novo, Catuana e uma parte do Pecém. Tem envolvimento com tráfico, já foi preso 3 vezes por tráfico de droga, já foi preso por distribuir arma de fogo para as quadrilhas. O Didi tem trazido pessoas de Fortaleza para fortalecer aqui essa gangue dele. E hoje, através de umas informações, foi feito um cerco num sítio no limite de São Gonçalo do Amarante com Fortaleza. E, para nossa surpresa, era a pessoa do Jurandir, o Didi, que foi dada a voz de prisão, apresentado o mandado em aberto, e ele foi conduzido aqui à DMC para ser apresentado às autoridades judiciais. Caio Marcelo Batista da Silva, de 26 anos, é o principal suspeito de ter matado, queimado e enterrado no quintal de casa, em Pacatuba, o corpo da namorada Rayane Lopes da Silva, de 23 anos. A vítima teria pego uma condução, foi a Baturité no dia 29 passado para resolver problemas, pendências no cadastro do Bolsa Família, e ao retornar para casa, no meio do caminho, ela desembarcou na CE 060, aqui próximo, menos de 1 quilômetro, e veio a pé até esse local. Aqui mora o Caio. O Caio era uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento amoroso. O Caio, ele estava à espera dessa jovem aqui. Mas quando ela chegou, as coisas não caminharam da forma como ela imaginava que iria acontecer. Rayane Lopes da Silva foi assassinada no interior desta casa e enterrada no quintal. Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça em setembro deste ano, após uma discussão com o filho, um adolescente de 16 anos que em seguida esquartejou o corpo do pai. Um dia após o crime, o jovem ocultou partes do corpo em bairros da capital.
O carro que serviu de palco para este crime horrendo está aqui. O que teria ocorrido uma discussão dentro do carro, onde após matar o pai, esse adolescente esquartejou e espalhou as partes do corpo do pai por ruas. Dias depois, o adolescente foi apreendido acusado de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ocultação de cadáver. O menor está internado, né? Já que a gente não pode dizer que está preso por se tratar de um menor, está internado aqui na DCA, onde deve ocorrer a oitiva, ou seja, o menor será ouvido pela juíza da 5ª Vara da Infância, que vai realizar uma audiência virtual para ouvir esse menor e tentar entender o que motivou este jovem de apenas 16 anos a matar e esquartejar o próprio pai. Um jovem de 20 anos, cheio de sonhos. O principal deles era ser famoso como MC. Eu falei que era pra tu botar fé. Olha aí, o Black tá um nojo, que nem Vinícius Júnior. Sempre avançado, preto fazendo dinheiro no topo. Francisco Ítalo Oliveira de Queiroz foi visto pela última vez com vida na praia de Iracema, onde tinha o hábito de ir nadar todos os dias. Testemunhas viram quando Ítalo foi colocado por 2 homens em um carro. Na manhã do dia seguinte, ele foi encontrado morto na praia da Leste-Oeste. Antes de ser executado, o jovem foi friamente torturado e filmado pelos criminosos. Eles pegaram ele só pela maldade, né, por causa de locais que ele frequentava. Como ele era, o sonho dele era ser músico, ele gravava música em qualquer lugar, né? E foi assim, eles pegaram só para fazer a maldade mesmo. E aí depois, quando vocês viram o vídeo da tortura, vocês perceberam que era realmente Quando ele? eu vi a foto mesmo da tortura, ele amarrado, né, sendo torturado, sendo queimado, vivo, isso não é uma coisa para uma família ver, né, mas nós tivemos que ver e eu tive a certeza que era ele. Nós queremos justiça, porque foi uma pessoa inocente, né? Ele foi como inocente, sabia que não estava devendo nada e eles fizeram essa crueldade com ele. Segundo esse sociólogo, os crimes que têm acontecido são uma reprodução do que foi vivido na Idade Média. Hoje nós vivemos numa sociedade onde existem umas máximas, né? Por exemplo, a questão do individualismo, né? A não preocupação com o outro, a questão do ódio, dessa divisão muito forte, né, que nós estamos vivendo na sociedade. Então, tudo isso leva a uma situação onde a violência passa a dar as regras do jogo. Os conflitos sociais ou os conflitos interpessoais, eles não são resolvidos com diálogos, né? Eles são resolvidos com violência. Essa situação, de certa forma, ela vai ter que a gente parar um pouco e refletir. Nós vamos para onde? Nós estamos caminhando para que tipo de sociedade? Em toda a narrativa de um homicídio, os detalhes são sempre chocantes. E o que dizer, então, de um matricídio ou um parricídio, que é quando o filho mata os pais? Pessoas que trouxeram ao mundo seus próprios assassinos sem nem mesmo sequer desconfiarem que o fruto gerado por eles havia de ser o fim. Essas pessoas seriam, então, psicopatas? De modo geral, o psicopata pode ser qualquer pessoa, inclusive aquelas presentes no convívio social. Em sua maioria, segundo os especialistas, altamente manipuladores e inteligentes. Existe esse perfil, né? É um dos tipos de perfil e, sem dúvida, a gente sabe que, né, várias outras coisas podem, né, perpassar, né? Então a gente tem, por exemplo, uma tendência à agressividade, né? Seja uma agressividade física com pessoas ou com animais, mas além disso também a gente percebe em lutas corporais frequentes, né, e repetitivas, mas a gente vê também o que? Uma tendência, né, à falsidade, ou seja, nesse caso aí seriam o que? Seriam mentiras recorrentes, né? Seria, por exemplo, pequenos furtos, né? Ou, por exemplo, eu modificar, né, aí o meu discurso para que eu possa obter aí algum benefício, né? Uma dificuldade em poder estar falando sobre, né, as questões, porque geralmente
em pequenos furtos, dificilmente, né, vai haver uma confrontação, né, com a pessoa. Francisco Cauê, de 18 anos, foi assassinado com extrema violência após ter sido raptado do bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Horas depois do crime, a família tomou conhecimento através de vídeos postados nas redes sociais. Esse na foto é Francisco Cauê Melo da Silva, de 18 anos de idade. Ele está exibindo o certificado de conclusão do ensino fundamental, na época com 13 anos. Tudo caminhava muito bem para uma profissionalização, para a conclusão dos estudos. Mas aí houve um envolvimento com o crime organizado e a vida desse garoto foi encurtada. Por que tu rasgou a camisa? Por que tu virou Por quê? Tem nenhum motivo assim, não. Não, eu quero saber por que tu virou Porque eu virei É. Não, eu tá. Ó, lá na minha área era Por que tu virou Fala a verdade. Vai, velho. Bora. Vai pra ver junto. A dor que toma conta das famílias das vítimas de crimes violentos é grande. Esse psicólogo explica que a perda é um processo individual e vivido de forma diferente por cada pessoa. O que a gente sabe é que existe um processo do luto, né, que é comum a todos, né? São as fases do luto: negação, barganha, raiva, tristeza, aceitação. A negação é quando eu me nego, parece que a ficha não cai, né? Eu não perdi a pessoa, parece que sinto ainda a presença dessa pessoa. E depois vem o processo de barganha, que é como se fosse assim: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse vivido mais isso? E depois vem o processo de tristeza, que aí vem aquela desmotivação, que pode ser confundida até com depressão, né? Que aí é o desânimo, perda de energia, falta de vontade de fazer as rotinas, de tocar a vida, né? Depois vem a raiva do mundo, a raiva por estar passando tudo que está passando, né? Descompensações, impulsividade e, por último, a aceitação, que é aceitar o que aconteceu, resiliente, né? Ressignificando as coisas e tentando tocar a vida adiante. Às vezes esses processos são misturados, né? Às vezes as pessoas causam instabilidades emocionais ao longo do dia. O luto e o sofrimento podem desencadear ansiedade e depressão, segundo o especialista. Por isso, é sempre bom buscar ajuda. É sempre recomendável que você, passando por um processo traumático, de uma perda, né, de um ente querido, né, principalmente vindo de um crime hediondo, um crime grave, né, vivenciando isso, eu acho muito complicado, eu acho bem pouco provável que a pessoa passe por esse processo imune em termos de qualidade de saúde mental. Então, deve sim buscar um acompanhamento psicoterápico, mesmo que você não ache que deva, porque talvez você esteja até em negação. É certo que vários fatores podem levar a um crime, sejam eles sociais, familiares, psicológicos, morais e emocionais. O Ceará é o estado brasileiro com um dos maiores índices de crimes violentos, como o homicídio. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados no estado mais de 2.440 assassinatos. Nós não podemos naturalizar esses atos. Nós não podemos nos acostumar com as taxas elevadas de homicídio, nós não podemos aceitar as taxas elevadas de feminicídio, como também nós não podemos aceitar esses atos cruéis que ocorrem hoje. Nós temos que ser contra esses atos que são classificados como de cruel e um reforço a essa situação de ódio que, de certa forma, nós estamos convivendo com muita clareza na sociedade brasileira. Olha, a partir de segunda-feira, você que